Caio Coppola, começo contigo. O poder de mobilização de Jair Bolsonaro deve ser uma preocupação para o presidente Lula? Olá, Yuri. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, é impossível saber o que Lula pensa sobre o poder de mobilização de Bolsonaro. Talvez surpresa, talvez inveja, vai saber. É tudo especulação. O fato é que a manifestação foi uma demonstração inequívoca de força política e apoio popular ao ex-presidente. Mas esse 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, foi muito além disso. Nós testemunhamos no domingo uma manifestação histórica de caráter simbólico que ultrapassa questões meramente eleitorais, partidárias ou até ideológicas. E aqui a gente precisa resgatar o contexto desse grande ato democrático. A manifestação de 25 de fevereiro foi uma reação pública às operações policiais e aos procedimentos judiciais no âmbito do famigerado inquérito das milícias digitais. A constitucionalidade dessas investigações e a legalidade de certas decisões do ministro Alexandre de Moraes são questionadas por muitos juristas, incluindo autoridades da magistratura, do Ministério Público, a OAB e até advogados criminalistas associados politicamente à esquerda. Para ficar em um exemplo, o doutor Antônio Cláudio Maris, ícone do coletivo Prerrogativas e aliado de Lula, chegou a afirmar o seguinte em entrevista à Folha, aspas, nem na época da ditadura militar isso ocorreu. O magistrado, o juiz, não pode tomar decisões que não tenham base legal ou vira ditadura do judiciário, fecha aspas para o doutor Maris. A crítica a esse modus operandi do ministro relator também consta de manifestações da Procuradoria-Geral da República, como essa aqui, referente a um processo análogo, o inquérito das fake news, aspas para PGR. Não se coadunam com o regime democrático e o Estado de Direito as medidas cautelares que foram decretadas. Elas afrontam valores caros à democracia, como a liberdade de expressão. Portanto, esse era o contexto do ato democrático de 25 de fevereiro na Paulista. A defesa do devido processo legal contra uma eventual perseguição política e a defesa da liberdade de expressão contra a censura politicamente motivada. Ou seja, aos manifestantes não faltavam motivos legítimos para criticar e para protestar. Contudo, ao convocar o ato, o ex-presidente Bolsonaro fez um pedido muito peculiar aos seus apoiadores, aspas. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo e, mais do que isso, não compareçam com faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Pessoal, onde já se viu uma manifestação política sem crítica em texto ou em imagem? Que protesto inédito é esse que clama por justiça sem faixa nem cartaz? E o mais interessante é que os manifestantes entenderam o recado e seguiram essa solicitação de Bolsonaro à risca. E com exceção daquela incisiva fala do pastor Silas Malafaia, que expôs uma alegada parcialidade nas decisões da Justiça Eleitoral e explicitou aí supostas contradições na narrativa do golpe, até mesmo o conteúdo dos discursos, incluindo o discurso do próprio Jair Bolsonaro, foi esvaziado de críticas e menções a autoridades do judiciário. De certa forma, o ex-presidente ele já tinha sinalizado essa intenção. Disse aqui o Bolsonaro ao convocar o ato, aspas, mais do que discurso, uma fotografia para mostrarmos para o Brasil e para o mundo as nossas preocupações. Faz todo sentido. Muitas vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas tão importante quanto o que apareceu nessa grandiosa imagem da multidão verde e amarela na Paulista é aquilo que estava faltando na foto, as faixas e cartazes que os manifestantes não trouxeram. Essa é a característica que, na minha análise, dá a real dimensão histórica e simbólica desse ato. A autocensura escancarando a censura, o que em comunicação se conhece por metalinguagem. Não protestar livremente já é por si só uma forma de protesto e confronta certas autoridades judiciais com seu alegado autoritarismo. Que democracia é essa em que centenas de milhares de pessoas não se sentem seguras para exercer o seu direito constitucional de livre manifestação? Há algo de podre no reino dos tribunais.